Nós exibimos na segunda e na terça-feira os 2 primeiros capítulos da série Êxodo, um trabalho documental do Sport TV que conta a história da migração dos jogadores brasileiros em busca de melhores oportunidades no futebol. No episódio de hoje, nossa viagem é pelos anos 90, década marcada pelas versões quase estrangeiras da nossa seleção. A década de 1990 foi um divisor na economia do planeta bola. O modelo capitalista, consolidado na Europa, mexeu nos cofres dos clubes. Mundo globalizado. Futebol sem fronteiras. O futebol ele experimentou uma internacionalização, vamos dizer assim, a partir da Copa de 94. Tanto sob o aspecto comercial da economia do futebol, né, com o implemento das receitas das entidades, das associações nacionais e nos próprios salários. Então as marcas esportivas se associando a essas federações, elas começam a dar um caráter mais gigantesco às competições. E isso começou uma profissionalização. E a questão da regra Bosman, que nada mais era que jogadores ao final do contrato estariam livres para se transferir para o clube de sua escolha sem custo para o seu novo clube. Isso teve um impacto brutal no mercado. Em paralelo a isso, na Europa houve a questão das cotas, enfim. Isso facilitou a circulação dos atletas dentro da própria Europa, porque não era um francês, um holandês que disputaban por el Inter, Milan, eran extranjeros, pasaron a ser jugadores europeos. Le abría espacio a los jugadores sul-americanos. A gente tinha um país ainda também com alta inflação, em que a moeda não era uma moeda estável. Então ir para um outro país que podia pagar em dólar, em que podia ter mais recursos para depois voltar para o Brasil, era um fato interessante. E o jogador brasileiro invade o mundo. Esse número de transferências internacionais no Brasil tem um aumento significativo. Passou de 500, 600, até chegar na virada do século de 2000, mais ou menos, do milênio, em torno aí dos 800. Estendeu o mercado novamente, não só para a Itália, mas a Europa toda. E abrindo esse mercado também, né, asiático, né, no Japão. A média de público minha no Nápoles era 80 mil e fui para o Japão, a média de público era 600 pessoas. E essas 600 que ia fazer piquenique. Falei, pô, onde eu tô? Onde eu vim amarrar o meu burro? Começamos a mudar toda essa mentalidade de se o jogador japonês se interessar mais, de querer, de sonhar, de vir para uma Europa, de ir para um mercado maior. E foi o que aconteceu. Conseguimos. O êxodo brasileiro, ele está concentrado na Europa e, sobretudo, em Portugal. A língua é a primeira barreira para o jogador brasileiro. Então, Portugal é a primeira porta de acesso para as outras ligas europeias e outras ligas ao redor do mundo. Imagina alguém que está passando 10 anos num clube europeu, num país europeu, ou num país como o Japão, ele passa também a ser daquele país. Então, ele passa a ter uma identidade com aquele país. Então, o Deco é um exemplo interessante, o Curani é um exemplo interessante, ou seja, pessoas que estavam aqui no Brasil e depois migraram e passaram a jogar pelos países da Alemanha, por Portugal, por outros países. O jogador, tendo condições técnicas, ele tem também condições legais de atuar por uma seleção que não seja daquela da onde ele nasceu. O Deco, quando foi para Portugal, e eu posso estar enganado, ele foi porque talvez não tivesse chance na seleção brasileira de futebol. E falar que eles negam a seleção, negam o país, é um exagero. A realidade é essa, as novas gerações de atletas, elas já têm a cabeça, sem dúvida, numa transferência
internacional. Eu acho que isso é um resultado natural, né, do mundo globalizado que nós vivemos. Dunga, daqui para frente, tem que viajar mais longe de distância, não só para a Europa, até para a China. Vai começar 6 meses, aí nem pedir para vir embora, aí eu quero ver como é que vai ficar. É difícil.